Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Irmão, tu já reparou que existem pessoas que nunca saíram da bolha? Isso, se você for analisar a vida de várias pessoas, você vai ver que isso aí é constante. Muitas e muitas pessoas não saem da bolha. O que é não sair da bolha? Não sai do seu conforto, ou não sai da sua maneira de ser, dos seus vícios. Pessoas que também não saem de um lugar. Eu conheço várias. Claro que tem pessoas que não saem porque não podem sair ou não tiveram oportunidade de sair. Mas tem muita gente que não. É comodismo. Ficou ali naquela, vida e passa às vezes uma vida inteira na mesma posição e não saem do lugar. Às vezes, até para uma melhoria de vida, a pessoa não sai do lugar. Em todos os sentidos. É aquela pessoa que é convicta da sua fé em alguma coisa e não quer mudar. Tem gente que vive num lugar, mora num lugar, às vezes até paupérrimo, mas não quer mudar de vida porque acha que pode piorar. E também por outros motivos. Daí a pessoa que é viciada em algo e não consegue se libertar. Vive numa bolha, às vezes, de mentiras. Tem muita gente que vive numa bolha de mentiras e não consegue também se libertar dessa bolha. Uma certa feita, Pedro, experiente pescador, ele que era um expert, um profissional da pesca, a vida inteira na mesma bolha, pescava, saía para pescar, pescava. Aí numa noite, ele saiu para pescar, pescou a noite inteira, diz a palavra de Deus, e nada pescou. Você fala assim, mas ele pescou alguns peixes, não pescou nada. Deus estava mostrando para ele, por mais profissional, por mais expert que seja a pessoa, ela depende de Deus. Então o Senhor Jesus virou para ele, volte ao mar, jogue a rede por outro lado. Ele disse, mediante a palavra de Deus, mediante a tua palavra, eu farei. Mestre, ele falou, mestre, eu pesquei a noite inteira, mas mediante a tua palavra, porque Pedro cria na palavra de Deus. Só que ele estava numa bolha. Ele estava onde? Ele estava numa posição onde ele estava acostumado. Ele nunca saiu daquela bolha. Mas aí ele foi mediante a palavra de Deus e se libertou. Jogou a rede para o outro lado e nós sabemos que foi aquela pesca maravilhosa. 153 grandes peixes, que quase que o barco se afundou de tanto peso que foi, uma pesca maravilhosa. Então, irmão, isso aí mostra, quando a gente realmente ouve a palavra de Deus e a gente a pratica, o que acontece? A boca fala que o coração está cheio. Então, quando a gente começa a praticar a palavra de Deus, tudo muda. Tudo começa a exercer uma vontade divina. Aí as coisas mudam, a gente sai da bolha. Foi o que aconteceu com Pedro. Se Pedro continuasse a ser pescador de peixe, ele nunca seria pescador de homens. Ele nunca seria pescador de almas. Aí Jesus falou para ele, disse o Senhor para ele, eu lhe farei pescador de homens. Você vai pescar muitas almas para o reino de Deus. E Pedro saiu da bolha e foi viver pela fé em Cristo. Ele não saiu cobrando por aí, não. Ele não cobrava nada. As pessoas ofertavam de coração, como diz a palavra de Deus, no pé dos apóstolos. Assim, as finanças têm que ficar nos nossos pés, serem subjugadas por nós, não nós sermos subjugados por elas. Mas que a gente vê hoje em dia tanta gente subjugada pelas finanças, a ganância na finança, a ganância no poder, não é assim? Só visam o poder, não visam as almas. Pedro visava as almas. Então é assim que nós devemos sair da bolha. Muita gente também vive numa localidade ou vive num vício parado ali, não consegue se libertar. Por quê? Porque não consegue sair da bolha. Só quem é expert em tirar as pessoas da bolha é o Senhor Jesus. Então, quando você abre o teu coração, começa a falar realmente de Cristo, praticar o que você aprendeu, que é viver em Cristo, como fez Pedro, então você começa a sair da bolha,
Aí você começa a trilhar o caminho que Deus proporcionou para você, que Deus traçou para você. Você começa a entrar no trilho de Deus. Muita gente está fora do trilho, mas você entra no trilho de Deus e sai daquela bolha que te aprisionou tantos anos. Sair da bolha não é só você mudar de localidade, é você sair do vício, da mesmice. Todo dia acorda, é a mesma coisa, a vida passa e você não fez nada para o Senhor. Você não saiu para evangelizar, você não saiu para orar, você não saiu para aprender, você não saiu para ouvir. Você fica na mesmice e a tua vida vai passando, porque a nossa vida passa rápido, e a vida vai passando, e quando você vê, ela já passou e não dá mais tempo. Né? Eu lembro de muitas pessoas que eu conheço, né, que eram jovens como eu, e hoje estão na mesma idade que eu, outros estão mais velhos, e eu vejo uma vida que passou assim, gente, e a pessoa não foi produtiva. A pessoa não aproveitou o tempo que teve na terra para fazer a obra de Deus. Tem muito crente também, irmão, tu falou aqui do povo evangélico, povo cristão, católico também, entra nessa linha, que não acorda para entender que nós temos uma chamada de Deus, que nós estamos aqui para falar do Senhor. Não é só para trabalhar, ganhar dinheiro, comprar as coisas, não, comer, beber, tomar banho, nada disso. Nós estamos aqui para falar do Senhor Jesus. Tem um menino que eu encontro na rua, né, que diz que tem Cristo no coração, e eu falo para ele, vamos colocar um adesivo aí na tua moto. Não, ele está aqui, ele está aqui. Eu falei assim, não, ele está aqui, mas tu precisa pôr ele para fora. Ele, não, ele está aqui no meu... Rapaz, já fala para ele, a boca fala, o coração está cheio. Se você não tem... A Bíblia diz o que Jesus falou. Aí daquele se envergonhar de mim e das minhas palavras. Eu também me envergonharei no dia, né? Aquele dia que tiver diante do Pai. Então, eu falei para ele, cuidado, rapaz. Entendeu? Não adianta você falar que tem Cristo no coração se você não põe ele para fora. Você tem que colocar ele para fora para as pessoas também serem atingidas por esse amor que você tem por Cristo. Aí ele começou a rir. Entendeu? Eu falei assim, rapaz, tu tem que pôr isso para fora. Entendeu? Então, irmãos, tem muita gente que nega o Senhor. Ai daquele que me negar diante dos homens. Ai daquele. E muita gente, a árvore que não dá fruto, ela é cortada fora e lançada no fogo. Então que nós possamos, irmãos, estar sempre falando de Cristo, saindo da bolha e dando a Ele toda a honra, toda a glória, porque Ele merece. Amém? Essa fala nessa manhã, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Tchau.